Fala aí, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Bom, esse daqui, depois de muito tempo, é o vídeo lendo e comentando Gênesis capítulo 41. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Teles e eu quero te ajudar a ter o seu contato com as escrituras. Então eu gravei até o Gênesis 40, lendo e comentando, tem um vídeo por capítulo. Então você pode conferir, e hoje vai ser o capítulo 41. E antes de começar, eu vou te pedir, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui sobre o que você achar do vídeo, o que você acha que pode melhorar, o que você mais gostou, o que chamou sua atenção, o que Deus falou com você por meio disso. Coloca aqui embaixo pra eu saber. Me segue lá na rede social também, e bora pra Gênesis capítulo 40. E no vídeo de hoje, diferentemente dos outros vídeos que eu comentei, vai ser um pouquinho diferente. Então vai ser uma nova didática, onde eu vou ler, junto com vocês, o capítulo todo. Depois eu vou abordar dois pontos e comentar sobre algum aprendizado que nós podemos ter lendo Gênesis capítulo 41. Então, bora ler e comentar Gênesis capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Aí eu vou deixar aqui o tempo de vídeo onde eu vou começar a comentar sobre o vídeo. Então, caso você não queira ouvir a leitura da Bíblia, caso você queira pular essa parte, eu vou deixar aqui 1 minuto exato de quando eu vou começar a comentar. Depois é que eu vou terminar de ler o capítulo 41. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: "Hoje me lembro de minhas faltas." Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." Respondeu-lhe José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Então o faraó contou o sonho a José. "Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem, nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom
ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. Você terá o comando de meu pai. Aleluia. Você terá o comando de meu pai. Cara, que difícil falar isso. Você terá o comando de meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher. Quem que ele lhe deu por mulher? Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. 30 anos? Mesma idade de quem? Jesus. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Amém? Então acabamos de ler Gênesis capítulo 41, e agora vamos comentar algumas coisas sobre ele. Galera, foi mal. Eu achei que tava enquadradíssimo, mas ficou muito ruim, né? Não, mas tá bom, aleluia. Acho que vai ficar desse jeito, porque não tem muito o que fazer. Mas foi mal aí. Eu achei que esse vídeo ia ficar mais pequeno, mas tá ficando bem longuinho até. Primeiro, o faraó teve 2 sonhos. Então ele chamou os magos, mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos dele. Então, o chefe dos copeiros, que estava preso junto com José, se lembrou de José. Chega de beber líquidos por hoje. Alexa, obrigado. Então ele fala para Faraó sobre José, que ele e o chefe dos padeiros tiveram um sonho há um tempo atrás, quando ele estava preso, e daí ele comenta de José. Então o Faraó manda chamar José. Segundo ponto, José glorifica a Deus através da interpretação do sonho do faraó. E por conta disso, Faraó exalta José como governador de todo o Egito. E Faraó só seria superior, seria maior a José com relação ao trono. Fora isso, José era o maior homem da terra do Egito. Bom, e o aprendizado que eu retirei disso foi justamente José ter dado glória a Deus por meio daquilo que ele fez, que foi interpretar os sonhos de Faraó. José sabia, tanto que ele comenta nos capítulos anteriores, que as interpretações dependem somente a Deus, as interpretações vêm de Deus. Então aqui ele glorifica a Deus por meio dessas interpretações que ele fez dos sonhos de Faraó. E nisso você pode dar uma olhada nos 3 versículos que eu anotei, que é Gênesis 41, verso 25, verso 28 e verso 32. Porque ele sempre fala: Deus comunicou isso a você, porque ele disse tal, tal, tal. Deus falou isso porque ele já vai fazer isso, porque ele já decidiu e vai se apressar em fazer isso. Então o aprendizado que eu compartilho com você acerca disso é: em tudo nós devemos dar glória a Deus, por meio das coisas que nós somos bons em fazer, por meio daquilo que a gente faz bem.
sabe, sei lá, qualquer trabalho que você pode fazer, algum cargo que você exerça ou algo que você se destaca da maioria das pessoas, glorifique a Deus por meio disso. Deus te agraciou com essa inteligência a mais, com essa dedicação, com essa excelência. Então, glorifique a Deus por meio disso. Deus é digno de receber o seu melhor. E você só faz o seu melhor porque Deus te agraciou com isso. Isso é graça de Deus. Exalte a Deus por meio disso. Agora vamos fazer uma breve oração. Deus, muito obrigado por todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que ainda vão assistir. Deus, que essa mensagem fale com cada uma dessas pessoas. Deus, que o Senhor abençoe a semana dessas pessoas, Deus. Que seja uma excelente semana, que o Senhor se revele ainda mais aos meus irmãos, aos meus amigos, Pai. Toca eles, Espírito Santo de Deus, acompanha eles, venha revelando mais do teu evangelho, mais da pessoa de Cristo. Isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário do que você achou, do que você gostaria de comentar sobre o capítulo 41 de Gênesis. Me segue também na minha rede social, assiste algum desses outros vídeos aqui, ou entra no canal e escolhe algum vídeo, bora maratonar os vídeos aqui do canal. Então é isso, valeu, falou e tchau!